Olá, sou Leandro Arigoni, arquiteto paisagista do canal da Varanda. No vídeo de hoje eu quero passar para vocês algumas informações de espécies de plantas para ambientes internos, tá? É uma coisa bem complicada, o pessoal erra muito, tem muita notícia falsa aí na internet, inclusive de produtor, em programa de televisão, o pessoal aconselha muita coisa que não pode ser. Eu estou tentando passar aqui na experiência mesmo, no dia a dia que a gente acompanha, o que vai bem e o que não vai bem, tá? Eu não vou entrar aqui no assunto de plantinhas pequenas para cima de mesa. Eu vou falar em plantas para vaso, planta de vaso, planta aqui no vaso vai ficar com 1 metro, 1,5 metros, talvez até 2 metros. É uma planta para escritório, é uma planta para dentro de uma sala de estar, ou para um restaurante, para um escritório, tá? Então, são plantas de médio porte para ambientes internos, tá? Primeira coisa que precisa observar antes de escolher a planta é entender como que é a iluminação do ambiente, tá? Eu fiz um desenho aqui, vamos falar num lugar com pouca luz. O que seria? Um ambiente fechado, que você tem uma janela de entrada de luz, mas a planta ela vai estar lá do outro lado. Ela não vai estar colada na janela, tá? Então essa daqui seria uma situação de pouca luz, tá? E aí o que a gente vai aconselhar? Primeiro, a Dracena sanderiana, que a maioria do pessoal conhece como bambu da sorte, Luke bambu. Eu acho que assim, é a planta mais forte que eu conheço para ambiente com pouca luz. Se você pôs ela morreu, outra planta não existe, tá? Então, se você está na dúvida, essa você não vai errar. Ela não é uma planta tão bonita, tão exuberante, mas ela vai resolver. Eu já cheguei a ver até em hall de elevador que fica fechado, ela chega a durar 6 meses, tá? Porque o hall de elevador, que acontece? Ele está iluminado a hora que a porta está aberta, mas quando fecha a porta ele é escuridão total. E ali ela chegou a durar 6 meses. Então, a primeira opção que eu dou para vocês é a Dracena sanderiana. Ela é a mais forte. Depois dela, eu já aconselho o Philodendron oxycardium. Ele é parente da jiboia, tá? É uma planta que ela vive no tutor, ela tem uma folhagem verde, mas também é uma planta muito resistente. Um pouquinho só abaixo aqui da Dracena sanderiana. Outra opção também é a Sansevieria cilíndrica. Ela é bem conhecida, não é todo mundo que gosta dela, mas ela é muito resistente. Inclusive, como ela não precisa de muita água, o pessoal esquece de molhar, então acaba sendo uma boa opção, principalmente para escritório, para indústria, que não tem muita gente que às vezes acaba cuidando, tá? Depois, outra opção seria a jiboia, tá? A jiboia todo mundo conhece, ela também ela vem com o tutor, bem parecida com o Philodendron oxycardium, tá? E para uma situação um pouquinho mais de luz, aí eu vou falar da Pleomele verde, tá? A verde é aquela toda verde mesmo, que ela tem uma faixinha meio dourada no meio, aquela lá já não serve. É a Pleomele toda verde. Essa ela também são bem resistentes para essa situação de pouca luz, tá? Mas eu coloquei até nessa ordem, começando pela Dracena, depois o oxycardium, depois a Sansevieria, a jiboia aqui ela estaria na mesma situação e no fim aqui a Pleomele verde. Depois a gente vai cair para essa situação de média luz, tá? O que acontece? É um ambiente fechado, só que a planta ela vai estar colada na janela. Você vai ter uma janela, mas a planta vai estar colada na janela, então ela vai receber bastante luz. Pode até receber alguma horinha de sol, mas ela vai receber bastante luz. Então, a primeira opção seria a Palmeira rhapis, tá? Essa ela é uma planta muito comum, tá? A espada de São Jorge, aquela espada de São Jorge normal, quase que ela poderia entrar aqui, mas eu, por via de segurança, eu estou colocando ela mais aqui nessa condição, tá? Mas é uma planta muito resistente. A Schefflera, tanto faz, o pessoal chama de Schefflera braçaia, Schefflera arborícola, que é o macho e a fêmea. As duas nessa condição aqui, elas vão se dar muito bem, tá? Para vaso sempre, porque
é uma planta que dá muita raiz, então para um jardim de inverno jamais plantaria. Ela tem que estar num vaso, um lugar que a raiz dela não vai escapar. E o ficus argentino, diferente daquele ficus comum ou do ficus lirata, ele tem aquela folha mais compridinha, ele se deu muito bem. Em alguns lugares que eu utilizei, em ambientes assim de média luz, foi uma planta que se adaptou bem, diferente do outro ficus e o lirata, tá? Depois a gente vem para essa condição de muita luz. Aí o que eu quero falar aqui? Vamos pensar num pé direito duplo, um local fechado, mas que você tem uma janela muito grande e essa planta ela vai estar encostada nessa janela. Seria um escritório, um showroom, um stand de vendas, que teria essa, ou de repente um duplex, um lugar que a planta vai receber muita luz mesmo, tá? Aí a gente já pode ir para a yucca, tá? Já é uma planta que normalmente ela é utilizada em sol. O pessoal fala muito que ela vai para dentro de casa, mas eu só aconselho nessa situação, senão ela vai pegar, ela começa a dar umas pintinhas pretas, e aí a pessoa começa a tirar folha, até que chega uma hora ela acaba, tá? A própria areca bambu também, ela é preparada para vaso, uma que já foi aclimatada, ela vai muito bem nessa situação. A Dracena arbórea também é outra planta que o pessoal gosta muito de vender ela para essas duas situações, mas eu só aconselho nessa situação aqui de muita luz. Já dá para a gente pensar na Pleomele variegata, tá? Ou aquela outra Pleomele também, que ela é verde com uma faixinha dourada, que ela lá também ela vai muito bem nessa situação. Já dá para pensar no bambu moçó, mas desde que seja um vaso muito grande, que ele precisa de muita água, é o tipo de planta que faltou água, ela morre. A maioria acaba... É uma planta que sente o transplante e se não tiver num vaso adequado, ela vai acabar morrendo. Mas nessa condição de luz, ela vai bem. E aqui entra o ficus lirata, que o pessoal fala muito que é interno, que pode usar com pouca luz. Mas eu só aconselho ele nessa situação aqui, de muita luz, tá? E o ficus comum. Também pode ser um ficus podado, um ficus sem poda, mas aqui, ó, praticamente todos eles em vaso, nunca num jardim de inverno, porque são plantas que têm muita raiz, elas podem dar problema depois, tá? E lembrando o seguinte, qualquer planta que está aqui dessa região de pouca luz até aqui a gente pode usar tudo que está aqui. Então, se eu falar de média luz, a gente pode usar esse grupo mais esse grupo. Se eu falar na questão de muita luz, a gente pode pensar em todas essas espécies aqui. Mas quando a gente falar nessa situação de pouca luz, a gente vai trabalhar só aqui. Não adianta a gente querer fazer muito diferente disso aqui, que a gente vai ter problema lá na frente, tá? Espero que tenha gostado. Em breve voltamos com mais dicas práticas de jardinagem e paisagismo. Muito obrigado.